Prioridades precisam estar constante na presença de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Porque muitas vezes nós queremos algo, mas nós não damos a verdadeira importância, nós não valorizamos aquilo que Deus realmente é nas nossas vidas. Sabe, queridos, e muitas vezes as nossas atitudes não correspondem. E o que eu quero falar um pouquinho sobre hoje é que muitas vezes nós vivemos numa montanha-russa espiritual. Quem aqui já teve a oportunidade de ir no brinquedo lá na montanha-russa? Quem já foi? Ou no Hop Hari? Tem uns mais novinhos aqui que foram no Play Center, né? Tem gente que nem sabe o que é o Play Center, mas tem alguma galera aí que sabe o que é Play Center. Então você foi no Play Center, você foi no Hop Hari, ou você foi naqueles parques que às vezes vem na cidade, né? Ou às vezes cidade de praia tem muito, ou às vezes esporádico. Tem lá uma montanha-russa. Como que é? O que é basicamente a montanha-russa? O que é o princípio da montanha-russa? Você entra em um carrinho e você começa a subir. E a primeira subida é uma subida mais íngreme, é uma subida mais pesada, é uma subida onde vai bem devagar, né? Ali precisa ter um mecanismo que puxa o carrinho para subir. E aí, quando você vai subindo, dependendo da montanha-russa que você está, você vai olhando para os lados, vai dando aquele frio na barriga, a altura que vai tomando, né? Vai dando aquele frio na barriga. Às vezes dá vontade de você querer cruzar os braços lá para poder, né, pararem o brinquedo, para você desistir, para você sair. Mas aí chega até em um ponto que está lá em cima. E aí ele fica um pouquinho, às vezes, parado lá, né? E você chega, quando você está lá em cima, você vê aquela vista maravilhosa. Talvez se você já foi na montanha-russa do Hop Hari, tem um ponto, na hora que o carrinho está lá em cima, você consegue ver assim, ó, tudo o que tem. Antigamente era mais uma paisagem, hoje ali já tem shopping, já tem um monte de coisa ali aos arredores, e ali da montanha-russa, você consegue visualizar todo aquilo que tem em volta, né, no alcance dos seus olhos, você visualiza até quilômetros longe de distância. Mas aí o que acontece? De repente, esse carrinho, ele começa a cair ladeira abaixo. E quando ele começa a cair, ele vai e começa cheio de altos e baixos, curvas. Né? E ele vai para lá, ele vem para cá, e ele sobe, ele desce. E a velocidade é muito rápida para que isso aconteça. E, queridos, o que eu quero trazer nessa ilustração é que muitas vezes nós vivemos a nossa vida espiritual dessa maneira, cheia de altos e baixos. Ora, nós estamos lá em cima, aonde nós estamos ali quase como Enoque, sendo arrebatado pela presença de Deus. Nossa, que domingo espetacular! Que presença de Deus, que lugar maravilhoso! Né? Você tem ali aquela experiência com Deus, você está cheio de Deus. Você fala ainda, nossa, a partir de agora eu vou viver a Cristo todos os dias. E você está ali demais, tá? Você está ali, não consegue descrever a experiência que você teve com Deus. Ou você vai numa vigília, você volta cheio. Nossa, eu vi o graveto ali queimando, aceso, e ele não apaga. E você fica ali super animado, achando que você estava quase sendo arrebatado naquele dia, naquele momento. Mas aí vem um outro dia, você está lá embaixo. E aí você fala, Deus se esqueceu de mim, Deus nem lembra mais de mim. Deus não quer saber de mim. Servir a Deus para quê? Hoje eu estou cansado. Ir na igreja para quê? Hoje não precisa, eu vou assistir online, está tendo a transmissão mesmo. Eu vou no online. Não, mas para que orar? Para que buscar Deus hoje? E aí você vai, aí passa mais um tempo, aí você vai lá domingo e está cheio de novo da presença de Deus. Aí de repente você fica lá 2, 3 meses lá embaixo, frio, né, longe, distante da presença de Deus. E você fica cheio dos altos e baixos. Agora, sabe qual é o problema de viver nos altos e baixos? É que você nunca vai conseguir desfrutar dos frutos daquilo que Deus tem para a sua vida. Porque ou você acha que você está santo demais e que não precisa de mais nada, ou você cai ladeira abaixo. E aí, para você chegar de novo na presença de Deus,
parece que você tem que começar tudo de novo. E aí o começar tudo de novo parece que te desanima, parece que te afasta mais do que te aproxima. E aí você acha que porque você se esfriou, agora não dá mais, mas tem que começar tudo de novo. E aí bate aquele desânimo. Aí quando você vê, cada vez que você está lá em cima e é cheio da presença de Deus, e cada vez que você cai, você vive lá embaixo, vai ficando mais difícil para você querer subir novamente na presença de Deus. Então, quando nós vivemos nessa montanha russa, nós não conseguimos desfrutar nada daquilo que Deus nos oferece. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre altos e baixos, sobre a importância de sermos constantes na presença de Deus. A importância de termos uma vida constante, espiritualmente falando, mas também uma vida constante nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, naquilo que fazemos. Você ter uma vida constante na sua profissão, você ter uma vida constante como pai, como mãe, como marido, como esposa, a importância desta constância. A primeira coisa que precisamos saber é identificar se nós estamos vivendo numa montanha russa espiritual ou não. E é muito simples, é muito fácil identificar se nós estamos tendo uma vida cheia de altos e baixos. Porque você começa a olhar para si mesmo e a ver aquilo que você começa a fazer e para pelo caminho. Você começa um projeto e não vai até o fim. Você aceita um desafio, mas quando aparece a primeira dificuldade ou parece que você não vê o resultado, você para pelo caminho, você abre mão, você larga a mão, você não continua fazendo aquilo, você não completa. Você começa uma dieta, na segunda, na terça você já acaba. É muito difícil fazer dieta. Emagrecer é muito difícil, não dá. Cuidar da minha saúde, eu tenho que cortar esses alimentos aqui. É muito difícil fazer isso. Então aí você começa numa semana, na outra você já parou. Você começa a fazer uma caminhada, vai 1, 2, 3 vezes, depois já para e nunca mais vai. Você começa o ano, né? Acabamos de virar o ano, faz aí 1 mês e pouquinho que nós começamos um novo ano. E a maioria de nós, quando começou o ano, fala, não, novo ano, novas atitudes, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, porque eu quero fazer algo diferente, eu quero que esse ano seja algo diferente. Mas aí quando baixou a realidade do que do que está acontecendo esse ano, você já não está fazendo nem a metade daquilo que você propôs a fazer quando você começou o ano. Porque você já parou, já desistiu. E aí esse ano vai ser difícil, igual o ano passado. Porque não, esse ano não tem jeito. Parece que esse final de ano agora não tem jeito. Você tem um ano inteiro ainda pela frente. Estamos no meio do segundo mês. E muitas vezes nós já abrimos mão de um ano todo de algo para desfrutar por causa da primeira dificuldade ou da primeira realidade que nos encontramos no início deste ano. Então você não tem mais aquela pegada para fazer, você não tem mais aquela força para continuar aquilo que talvez você começou ou que você deveria ter começado. Você começa um projeto e não termina, você para pela metade. Talvez você falou, a jornada da sabedoria, o livro de Provérbios não consegui fazer, mas o roteiro de devocional, o guia de devocional eu vou seguir. E aí na primeira semana você fez 1, 2, 3 dias. Aí na segunda semana você já parou. E aí a hora que você vê, você já está 2, 3, 4 semanas sem fazer devocional, sem buscar ao Senhor, sem buscar a presença de Deus, sem ler a Bíblia. Sabe, queridos, e os altos e baixos acontecem porque nós não temos uma vida constante, porque nós não temos uma constância nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, naquilo que nós fazemos. E esses altos e baixos acontecem porque nós não criamos raízes. Lá no Salmo capítulo 1,
versículo 3, versículo 4, o salmista está comparando o justo e o ímpio. E ele está falando aquele que medita na palavra do Senhor, e ele está dizendo, é plantado à beira da água corrente. É como árvore plantada à beira de águas correntes. E olha que interessante, ele cita o justo, aquele que tem um tempo de devocional, um tempo de busca da palavra do Senhor. Ele cita o justo como uma árvore. E uma árvore, para se manter em pé, ela precisa ter raízes. Por quê? Porque a árvore, ela não dá o fruto de um dia para o outro. Ela leva um tempo. Então, ela precisa dessas raízes para manter uma água constante, para manter uma irrigação constante, para manter as proteínas ali, aquilo que a árvore precisa, as vitaminas, de uma maneira constante, para que no devido tempo ela dê o seu fruto. Mas olha como o salmista compara aquele que não medita na palavra do Senhor, aquele que age como um ímpio. Eles são como palha que o vento os leva. Sabe, queridos, quando nós vivemos sem ser de uma maneira constante, nós somos como palha. A hora que quando o vento bate, a gente vai para um lado, para o outro. Quando a circunstância vem, quando o problema acontece, quando o desafio chega à nossa frente, nós somos levados pelas nossas emoções. E aí a gente vai de um lado para o outro, a gente vai de animado, de super animado para super desanimado em questão de segundos, em questão de minutos. A gente muda as nossas emoções diante das circunstâncias. Por quê? Porque nós não temos raízes. Nós não temos uma constância que nos mantém enraizado na palavra de Deus. A gente vive de reunião em reunião, ou de conferência em conferência, de vigília em vigília. Então, quando eu estou numa vigília, quando eu estou numa conferência, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da presença de Deus. Mas quando eu estou no meu dia a dia, que eu não estou buscando a presença de Deus, então eu vivo uma vida de derrota, de desanimado. Eu não tenho uma constância da presença de Deus. E eu ouvi esses dias, eu ouvi um artigo muito interessante. E ele estava falando sobre aquele cristão que tem uma vida morna. Aquele cristão que não consegue, ou melhor, não uma vida morna, mas uma vida fria, que se sente frio na presença de Deus. E toda pessoa que está fria na presença de Deus fica esperando uma super palavra, uma super conferência, uma super fogueira para te esquentar. Mas, queridos, presta atenção. O que nos aquece não é uma super fogueira. O que nos mantém aquecido são os pequenos gravetos que nós vamos acendendo todos os dias para manter a fogueira acesa, para manter o nosso coração aceso. Então nós não precisamos de uma super palavra, ou de uma super igreja, ou de uma super conferência. O que nós precisamos é ler a palavra de Deus, é buscar a presença do Senhor todos os dias da nossa vida. Olha o que Paulo fala para a igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja que em momentos eram cheios do Espírito Santo, mas havia momentos que eles se perdiam nas questões religiosas e naturais, e deixavam a presença do Espírito Santo de lado, e ficava meio bagunçado o negócio ali. E Paulo estava dizendo para essa igreja: olha, queridos, olha, meus amados, sejam firmes e constantes. Tenham constância. Não importa o quanto você se espiritualiza. O que importa é o quanto você busca pela presença de Deus. A constância que você tem em buscar a presença de Deus.
Sabe, queridos, então eu quero falar um pouco nessa noite. O título da minha mensagem é Seja Constante. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, seja constante. Fala mais entusiasmado para ela, fala, seja constante no Senhor. Sabe, o que é ser constante? Constante é a qualidade ou a condição de quem não desiste facilmente, quem é persistente, a característica de alguém que permanece por um longo período de tempo. Então, ser constante é quem não desiste facilmente. Ser constante é quem é persistente. Ser constante é aquele que permanece por um longo período de tempo. Seja num projeto, seja o que for. Aquele que permanece por um longo período. Sabe, querido, ser constante na nossa cultura é bem difícil. Ser constante na nossa cultura é um pouco difícil porque nós queremos ter respostas rápidas. Nós vivemos em um tempo onde as coisas são imediatistas. Nós fazemos hoje, Deus fala conosco hoje, a gente muda uma vez a nossa atitude e a gente já quer o fruto amanhã. Às vezes nós fazemos algo, nós lemos a Bíblia hoje, Deus fala, eu vou cumprir a minha promessa, eu vou fazer o sobrenatural, aí amanhã não acontece, a gente já fica frustrado, Deus falou que ia fazer e não fez. Então, nós queremos um retorno muito rápido, nós não temos paciência para esperar. Nós queremos tudo tão rápido que as crises de ansiedade têm aumentado no meio das pessoas. Sabe por quê? Você sabe o que é uma crise de ansiedade? O porquê que elas acontecem? A crise de ansiedade nada mais é do que emoções, reações emocionais antecipadas a algo que ainda vai acontecer. É uma preocupação excessiva com algo que ainda não aconteceu. Você desencadeia uma preocupação, você antecipa suas emoções por algo que ainda não aconteceu. Mas eu tenho que fazer, mas e agora? Nem aconteceu o negócio, mas e se a pessoa fizer isso? Mas e se aquilo acontecer? Mas e não sei o quê. E aí você desencadeia. A gente quer a resposta tão rápida que nem a nossa mente começa a antecipar. Quer a resposta para tudo antes. Então, qual o segredo para não viver em uma montanha russa na nossa vida? Qual o segredo para não viver uma montanha russa espiritual? É ser constante. É ser constante, é não desistir, é permanecer, é ser perseverante, é ser constante no nosso propósito em Deus, é permanecer em Deus, é permanecer na sua presença, é não desistir facilmente do chamado de Deus. Mas pastor, você não sabe quais são as dificuldades, você não sabe quais são os desafios. Queridos, nós precisamos sempre nos lembrar o que é que Jesus disse para nós. No mundo tereis aflições. Mas Jesus fala, então desiste de tudo? Não, ele diz, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas vezes nós desistimos de algo por causa de uma frustração. Nós desistimos porque a gente não vê um retorno acontecendo rápido, a gente não vê um retorno rápido. A gente desiste, a gente desiste de Deus, porque a gente começa a desvalorizar, a gente coloca Deus como apenas mais um item na nossa vida. Deus é apenas, peraí Deus, hoje o Senhor está aqui, eu preciso tirar o pó desse móvel, peraí que eu vou pôr para cá, né? Aí você limpa e esquece de pôr Deus no lugar de volta. Trata Deus como um objeto, como um algo a mais, e não como a essência. E aí você começa então a materializar Deus. Então a roupa que eu uso
Não importa se Deus se agrada ou não. Não tem problema, não tem nada a ver a roupa que eu uso. Não tem nada a ver aquilo que eu estou assistindo. Não tem nada a ver se eu estou fazendo isso ou estou fazendo aquilo. Não tem nada a ver. A gente vai relativizando, a gente vai deixando de lado. Porque Deus não é mais a essência. Porque a gente só se preocupa com Deus quando está lá no alto. Mas, querido, ser constante é não desistir daquilo que Deus tem falado ao teu coração. Ser constante é permanecer no seu chamado no Senhor. Ser constante é permanecer em Deus. Quando eu estava estudando, eu fui pesquisar um pouco sobre o plantio. A questão de ser constante. Porque quando nós só experimentamos os frutos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, quando nós somos constantes no Senhor. E eu fui pesquisar um pouco sobre o plantio, porque uma árvore frutífera, quando que ela começa a dar fruto? E eu estava pesquisando sobre o pé de laranja. E eu estava vendo, muitas vezes, a gente quer o resultado, que nem como se a gente fosse plantar um pé de laranja. Você planta num dia, ali aquele pezinho que está iniciando em formação, e no dia seguinte você já pensa que aquele pé de laranja já vai ser aquela árvore frutífera, dando um monte de laranja. Mas é assim que acontece? Não, o pé de laranja você precisa plantar. E eu estava pesquisando, depois do plantio desse pé de laranja, leva-se cerca de 24 meses, 2 anos, para que ela possa produzir os frutos. Então, para comigo e pense. Eu planto um pé de laranja, sonhando com que aquele pé vai crescer e produzir muitos frutos. Mas para o primeiro fruto, ele leva cerca de 24 meses para que haja produção, para que comece a produção dos seus frutos. Então, o que eu preciso fazer? Durante esses 24 meses, eu preciso cuidar deste pé de laranja para que ele possa produzir frutos. Eu preciso ser constante no cuidado. Agora, se eu cuidar deste pé de laranja por 3 meses e não ver resultado nenhum, não ver fruto nenhum e abandonar, o que vai acontecer? Se eu parar de irrigar, se eu parar de cuidar, o que vai acontecer? É muito provável que este pé de laranja nunca vá produzir frutos. Por quê? Porque não teve uma constância no seu cuidado. De repente, uma praga que surgiu e você não cuidou, porque aí de 24 menos 3 meses, ainda tem 21 meses para acontecer algo. E esses 21 meses, este pé de laranja foi abandonado. E aí é mato que surge em volta, né? É praga que vai surgindo. E aí passa, quando chega os 2 anos, você olha para ele lá. Eu sabia, que não vai ter fruto, não está dando fruto mesmo aí, Olha o negócio. Por quê? Porque a gente não teve constância. E aí a nossa tendência é o quê? Reclamar que não houve fruto. É reclamar que não aconteceu. É reclamar daquilo que não surgiu. Mas a nossa parte de ser constante, de cuidar daquela árvore, de regar todos os dias, de cuidar para que nenhuma praga pegasse naquela árvore, de cuidar para que nenhum mato crescesse em volta, de cuidar, de ser constante todos os dias, a gente não fez. A gente não regou. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes nós queremos receber o milagre de Deus. Mas aí naquele constante de você ler a Bíblia, de você orar, de você jejuar, não acontece. Você não faz, você não vai se enchendo da presença, você não tem uma vida constante em Deus. Aí quando surge o problema, você fala, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que eu não estou vendo o teu milagre, não estou vendo as coisas acontecer? Aí você lembra do jejum, só que aí você não lembra mais do jejum como um tempo de consagração para você ouvir a voz de Deus. Você lembra do jejum como uma barganha, Deus, eu vou jejuar, porque o Senhor tem que resolver essa situação. E aí você transfere a sua inconstância para Deus resolver algo
que se você for constante, as coisas vão acontecer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Sabe, queridos, nós precisamos aprender a ser constantes no Senhor. Nós precisamos aprender a ser constantes em Deus, a valorizar a presença de Deus todos os dias, a valorizar a presença de Deus continuamente nas nossas vidas. Nós não podemos deixar com que as circunstâncias, com que o cansaço do trabalho, com que às vezes aquela busca por recursos para provisão nos impeça de ser constantes no Senhor. Não importa o tamanho da chama que nos incendeia, o que importa é o quanto nós vamos continuar queimando. Não importa qual é o tamanho da sua chama, o que importa é o quanto você vai continuar queimando por Jesus, o quanto você vai continuar queimando pelo Senhor. Quanto maior a chama, até se tem uma maior visibilidade, mas também, em uma vela, se nós colocarmos numa vela, quanto maior a chama, maior a visibilidade, mas o menor é o seu tempo de vida. Mas quanto menor a chama, muitas vezes é menor a sua visibilidade, mas esta chama fica acesa por muito mais tempo, podendo iniciar ou acender outras chamas que você encontra no meio do caminho. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer que a sua vida fique queimando por Ele. Não importa, talvez você vai ter um chamado, onde vai ter uma maior visibilidade. Mas talvez você não vai ter um chamado com tanta visibilidade assim. Mas a sua chama acesa continua sendo importante para continuar queimando e alcançando outras pessoas. Precisamos ser constantes na nossa vida com Deus. Precisamos ser constantes na nossa busca pelo Senhor. Se queremos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos ser constantes. Nós precisamos buscar esta constância. Agora, para ser constante, é preciso 3 coisas que eu quero rapidamente falar nessa noite para nós orarmos. Para ser constante, é preciso, primeiro, ter atitude. Fala comigo, ter atitude. Se você está aqui ouvindo o que o pastor está falando hoje, fala comigo, ter atitude. Aí, melhorou, senão achei que não tinha mais ninguém aqui. Então, ter atitude. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, a primeira coisa para ser constante, é necessário ter atitude. O que é atitude? O que é ter atitude? Atitude é um conjunto de ações que te leva a um determinado comportamento. Ou seja, atitude é quando entra no seu coração o desejo de mudança, e quando isso ferve, aquece o seu coração, isso muda o seu comportamento. Então, atitude não é só refletir, eu preciso mudar. Não é, eu preciso começar a ler a Bíblia. Não, isso não é atitude, isso é reflexão. Atitude é quando você reflete, bom, eu preciso mudar, eu preciso ler mais a Bíblia. Então, isso entra no teu coração e muda o seu comportamento. Então, essa mudança de comportamento é a sua atitude. É a atitude que você precisa ter para dar o primeiro passo. Então, a atitude é algo exclusiva sua. Fala comigo, põe a mão no teu coração assim e fala, para mudar de atitude, eu preciso ter atitude. Ou melhor, a atitude é algo exclusivo de cada um de nós. Eu não posso mudar a sua atitude. Como pastor, eu não posso chegar e mudar a sua atitude, ler a Bíblia por você.
Eu posso te incentivar, eu posso falar, eu posso te conduzir a uma mudança de atitude, mas eu não posso mudar por você, ninguém pode mudar por você, a sua esposa não pode mudar por você, e você não pode mudar pela sua esposa, ou pelo seu pai, ou pelo seu filho. A atitude é algo exclusivo de cada um. Eu posso mudar a minha atitude em cima do comportamento do outro, mas eu não posso mudar a atitude do outro. Está dando para entender? Então, para que você tenha atitude, depende exclusivamente de quem? De você. Para que você mude de atitude, depende de algo exclusivo de você. É exclusivo para você. Sabe, queridos, para nós sermos constantes, não depende da condição do outro. Quando eu deixo de ser constante por causa do outro, então já não é mais uma atitude, e sim desculpas. Porque eu estou terceirizando a minha mudança de atitude, eu estou condicionando a minha mudança de atitude no outro, no comportamento do outro. Quando eu condiciono a minha mudança de atitude, quando eu condiciono eu ter atitude no comportamento do outro, eu não estou tendo atitude, eu estou tendo uma desculpa. Eu estou colocando como desculpa o fato de eu não conseguir fazer algo que somente eu posso fazer. Então, quando nós, por exemplo, eu não orei hoje porque o dia foi puxado. Isso não é uma atitude. Isso é uma desculpa. Eu não fiz isso porque eu não orei, eu não busquei a Deus, porque a minha esposa brigou comigo. Isso não é uma atitude. Isso é uma desculpa. Uma atitude hoje, mesmo com o serviço puxado, mesmo o serviço sendo puxado, eu separei um tempo para ouvir a voz de Deus. Hoje mesmo, eu brigando com a minha esposa, eu separei um tempo para ouvir a voz de Deus. Hoje, mesmo sem o meu pai falar o que eu precisava fazer, eu separei para ouvir a voz de Deus. Separei um tempo para ouvir a voz de Deus. Então, a atitude é quando eu faço o que depende de mim acontecer, sem terceirizar para outra pessoa, sem terceirizar para o próximo. O problema é que nós queremos terceirizar, porque é muito mais fácil terceirizar. É muito mais fácil você colocar uma desculpa. É muito mais fácil você falar que o problema é o marido, ou a esposa, ou o professor, ou isso, ou aquilo. É muito mais fácil você falar que o problema é o seu trabalho. É muito mais fácil você falar que o problema é este mundo que nós estamos vivendo. É muito mais fácil. Mas tudo isso são desculpas. Porque a minha atitude não depende dos outros. A minha atitude depende exclusivamente de mim, de si próprio. Então, ter atitude é a primeira coisa. Sabe, queridos, e não é só na vida com Deus, é em todas as áreas da nossa vida, como pai, como pais, né, maridos, esposas, filhos, como empregado, como patrão, enfim, ter atitude é para tudo na nossa vida. Claro que talvez para aquele que é mais proativo, é mais fácil. Aquele que é sanguíneo, tem fogo nos olhos e quer fazer e tal, não consegue parar. Mas não é porque eu sou mais manso, sou mais calmo, sou mais tranquilo, que eu não tenha que ter atitude. Mesmo independente dos temperamentos, ter a atitude é essencial para todos nós. Ter atitude é essencial para todos nós. Agora, para que nós sejamos constantes, nós precisamos alinhar a nossa atitude e ver se ela está nos levando para uma vida de constância ou para uma vida de desculpas.
Então, a nossa atitude precisa estar alinhada. E nós precisamos fazer um check-up todos os dias, para saber se as nossas atitudes, ela está nos levando a uma vida de constância, em ter atitudes que me mantêm na presença de Deus, que me mantêm naquele projeto que eu comecei, que me mantêm naquilo que eu comecei a fazer, ou se as nossas atitudes estão me levando para a linha das desculpas. Eu parei porque isso aconteceu. Eu parei porque Deus não fez. Eu parei porque não vi as coisas acontecerem. Eu parei porque não deu resultado nenhum. Eu parei por causa disso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ter atitude. Olha o que acontece com Abraão. Aqui ainda, lá em Gênesis capítulo 12, não era nem Abraão ainda, era Abrão. Deus chama Abrão e ele libera uma promessa para Abrão. Deus diz para Abrão: saia da sua terra. Preste atenção, olha o que Deus fala: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aqui Deus está chamando Abraão, está falando: olha, saia deste lugar e vá para a terra que eu vou te mostrar. E aí depois o versículo 2 e o versículo 3 fala sobre a promessa de Deus para Abraão, que ele vai crescer, multiplicar e tudo mais. Mas quando Abraão ouve essa promessa, ele podia falar: mas Deus, vou deixar tudo para trás, minha família está aqui. Deus, os meus bens estão aqui, a minha casa está aqui. Tudo que eu conquistei está aqui. Porque Abraão já tinha tido um tempo de vivido naquele lugar, conquistado algumas coisas. Abraão podia chegar e falar para o Senhor: mas Senhor, olha, eu sei que não dá para o Senhor fazer o que o Senhor tem aqui mesmo. Está tudo bem aqui, ó, estou aqui. Abraão podia dar desculpas: Deus, pode ser daqui 2 anos, fazer o seguinte, Deus, o Senhor falou para mim sair, mas eu vou terminar aqui algumas coisas que eu estou fazendo. A hora que der na telha, eu saio daqui para o Senhor fazer. Abraão não dá desculpas. Versículo 4, o que Abraão fala para Deus? Na verdade, o que Abraão faz? Versículo 4, coloca lá aqui, fazendo favor. Versículo 4, partiu Abraão. Partiu Abraão, levando consigo sua esposa e Ló. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, Abraão não ficou perdendo tempo. Ele tomou uma atitude para obedecer a Deus. Ele tomou uma atitude de fazer o que precisava ser feito. Ele saiu daquele lugar. Ele tomou uma atitude, ele teve a atitude de enfrentar, de falar para a sua família, para os seus pais, para os seus irmãos, e falar: olha galera, é o seguinte, Deus está me mandando sair, estou pegando minhas coisas e estou indo embora. Estou indo viajar e vou morar para um lugar que eu não sei onde é, mas Deus vai me mostrar. Abraão simplesmente levantou-se e partiu, obedeceu ao Senhor, teve a atitude de obediência, teve uma atitude de fazer algo. Queridos, o que o Senhor tem falado ao teu coração, que precisa de uma atitude sua? O que o Senhor tem falado para você, que depende de você, para que as coisas aconteçam? Que depende de você, o que é preciso abandonar, o que é preciso mudar, o que é preciso colocar em prática, o que Deus está falando com você, que precisa de uma atitude, que você precisa se posicionar, que você precisa ser perseverante, que você precisa se manter firme e não desistir. O que Deus está falando com você? A segunda coisa, para ser constante, é necessário ter disciplina. É necessário ter disciplina. Eu quero ler o texto, a passagem sobre a vida de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel, você conhece a história de Daniel. Ele foi
ele foi levado cativo, ele foi para o cativeiro ainda jovem, ele se posicionou para comer apenas, para não se contaminar com os manjares do rei, comer ali apenas legumes, verduras, e beber água. Ele se posicionou para não se contaminar, né, com as comidas, com as iguarias do rei. Daniel e seus amigos se levantaram como sábios na Babilônia, eles foram influentes na Babilônia. E Daniel era alguém que era disciplinado. Porque olha o que o versículo 10 diz. Quando Daniel soube que o decreto que tinha sido publicado, esse decreto, já era lá no fim da vida de Daniel, né, quando ele já estava com uma idade avançada, em que os inimigos de Daniel haviam feito um decreto para que nenhum Deus fosse adorado, para que ninguém fosse adorado senão o rei, que estava ali naquele momento. E Daniel era muito amigo do rei. Daniel, ele tinha desenvolvido um relacionamento de amizade com o rei. E Daniel, quando ouviu aquele decreto, ele continuou no seu posicionamento. E olha o que o texto diz: 3 vezes por dia, quando havia sido publicado o decreto, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Mas eu quero te chamar a sua atenção, quando ele, nas últimas palavras que diz, ele estava agradecendo a Deus como costumava fazer. É a versão NVI aqui, por favor. É como costumava fazer. 3 vezes ao dia, ele orava, como de costume. Ou seja, podia chover, fazer sol, podia estar bem, podia estar mal, podia estar contente, podia estar triste. Mas Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava como costumava fazer. Daniel era um cara disciplinado. Sabe, queridos, o que nos mantém constante é a disciplina. Disciplina não tem a ver com emoções. Disciplina tem a ver com obediência. Eu não quero abordar aqui o termo disciplina como um castigo ou como algo, né, nesse sentido. Eu quero abordar a disciplina como uma correção. Não. Disciplina, eu quero abordar aqui disciplina como constância. Alguém disciplinado, alguém organizado, que cumpre com as suas obrigações e as suas tarefas diariamente. Alguém que tem uma constância, que se organiza. Alguém que não é levado pelas emoções do momento, mas independente do que está sentindo no momento, ele faz porque precisa ser feito, porque é disciplinado, porque é sua responsabilidade. Então, uma pessoa disciplinada é aquela que consegue realizar tarefas e obrigações, cumprindo seus objetivos, mesmo quando não deseja fazer ou está desmotivado. A disciplina requer que a pessoa tenha a força de vontade quanto ao que deve ou não ser feito. Então, alguém disciplinado é alguém que consegue realizar as suas tarefas e emoções, e as suas tarefas e obrigações, independente das suas emoções. Ou seja, a disciplina não tem a ver com as condições externas, mas tem a ver com as escolhas que você faz. Tem a ver com as escolhas que você faz para realizar as tarefas. Se nós não formos alguém disciplinado para ser constante, nós somos levados pelas emoções. E como eu disse, quando nós somos levados pelas emoções, nós estamos nos altos e baixos, porque emoções são emoções. Deus nos criou com emoções. É normal o ser humano ter emoções, fomos criados com as emoções. Nos sentir tristes, nos sentir alegres, né? Nos sentir cansado ou sentir bem. Fomos criados com as emoções. Agora, queridos, emoções precisam ser colocadas no lugar certo. Emoções não podem decidir a nossa vida.
Emoções não podem ser um momento onde nós vamos tomar as decisões baseado nas emoções. Porque se você está bem, tudo que acontece ao seu redor está ok. Mas se você está mal, mesmo que aconteça coisa boa ao seu redor, você vai olhar como se tudo estivesse acontecendo de uma maneira ruim. Porque você está sendo levado pelas emoções daquele momento que você está vivendo. Então, quando você é levado pelas emoções, como eu disse, você é levado pelas palhas, como palhas ao vento. Você não está firmado, você não é disciplinado. Porque hoje eu estou cansado, eu não vou buscar a Deus. Hoje eu não estou afim. Hoje eu estou com preguiça. Hoje eu estou mal, não dá para ir buscar Deus. Não dá para ir, não estou legal hoje. Você vai tomando as suas decisões, a emoção vai te controlando para você não fazer o que precisa ser feito. E aí, todo dia que você escolhe, você faz algo pela emoção, e a maioria das vezes, quando é relacionado a termos um tempo com Deus, as nossas emoções nunca vão estar no lugar, porque sempre vai ter o cansaço, sempre vai ter a preguiça, sempre vai ter o não estou afim, tudo vai acontecer, menos você ter vontade para buscar a Deus. Se nós esperarmos termos vontade para buscar a Deus, queridos, nunca vai ter. Porque você só tem vontade de buscar a Deus quando você se alimenta todos os dias, quando você é constante. Quando você experimenta daquilo e você quer ter mais, e cada vez mais. Então, disciplina tem a ver com agenda, com prioridade, com escolhas, com renúncias. Tem a ver com constância. E na história de Daniel nós vemos um estilo de vida disciplinado. Nós vemos um cara que escolheu, um cara que era ali automático no seu dia a dia. Não automático no sentido de apenas fazer, mas era automático estar na sua agenda, orar 3 vezes ao dia. Se eu falasse para você hoje aqui, olha, a partir de amanhã, Deus está colocando no nosso coração, nós temos que orar 3 vezes ao dia. Você ia falar, pastor, você está ficando louco. Não estou conseguindo nem orar 5 minutos pela manhã, quanto mais 3 vezes ao dia. Por quê? Porque nós não somos disciplinados. Nós não temos a disciplina, nós não temos a organização de ajustar a nossa agenda para que nós tenhamos tempo com Deus. A gente fica esperando sobrar tempo para buscar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca vai sobrar tempo na sua agenda para buscar a Deus. Porque Satanás sempre vai tentar te manter ocupado ou desanimado para que você não busque a presença de Deus. Porque Satanás sabe que se você buscar a presença de Deus, se você for constante na presença de Deus, ele sabe que ele já está derrotado e ainda vai ter mais um para azucrinar a vida dele. E o que ele quer? Eliminar aqueles que ele pode para não azucrinar a cabeça dele. Então ele te enche de tarefas para que você não seja uma dor de cabeça para ele. Queridos, nós precisamos entender, Satanás precisa ter dor de cabeça com você. Satanás precisa ficar com raiva de você. Satanás precisa ficar furioso com você. Se na sua vida não está acontecendo nada de Satanás ficar furioso com você, é porque algo está errado. É porque ele não está precisando ter esforço nenhum para te tirar da presença de Deus. E aí é onde nós precisamos avaliar a nossa vida. Avaliar o que estamos fazendo e o que estamos buscando. Se manter constante é ser alguém disciplinado. Eu não vou ter tempo para ler o texto, meu horário já esgotou e ainda eu preciso terminar. Mas Daniel, ele desenvolveu essa disciplina de orar 3 vezes ao dia. Levou Daniel a desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. E 2 coisas aconteceram. Primeiro, diante desse decreto, que ele foi jogado na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões no dia exatamente em que aqueles leões estavam de jejum.
porque aqueles leões não fizeram nada para Daniel. Porém, no dia seguinte, quando os inimigos de Daniel foram lançados naquela mesma cova, aqueles leões, em questões de segundos, acabaram com a vida daqueles inimigos. Então, a primeira coisa da disciplina na vida de Daniel levou a desenvolver um relacionamento com Deus, ao ponto do sobrenatural acontecer. E a segunda coisa que Daniel experimentou por causa da sua disciplina, ele ouviu coisas sobre Deus em relação à segunda vinda de Cristo, em relação ao futuro. Ele teve uma experiência com Deus de ouvir coisas que iriam acontecer e não na sua geração. Coisas que iriam acontecer que tinha a ver com a segunda volta de Cristo. E preste atenção, não tinha acontecido nem a primeira vinda de Cristo. E Daniel, no seu relacionamento com Deus, por causa da sua disciplina de uma vida de oração, o fez receber, ter visões e ter algo da parte de Deus relacionado à segunda vinda de Cristo. De como seria na eternidade aquilo que iria acontecer. Porque uma vida de disciplina levou Daniel a ter um relacionamento com Deus. E a terceira coisa que nós precisamos ter, vou correr aqui, para ser constante, precisamos ter responsabilidade. Responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja, queridos, todos nós, um dia, iremos prestar conta da nossa vida. Seja nós fizemos coisas boas ou fizemos coisas ruins. Todos nós, sem distinção, iremos prestar conta da nossa vida. Porque a nossa vida é algo que Deus nos deu. É algo que Deus permitiu. Deus nos criou para um propósito. E nós vamos prestar conta se nós cumprimos com este propósito ou não. Para ser constante, queridos, é preciso ter responsabilidade. É preciso entender que a vida que nós temos é Deus que nos deu. Não foi você que escolheu nascer. Não é a sua vida, eu faço da minha vida o que eu quero. Não! Você é criação de Deus, Deus te criou com um propósito. Se você quer ser abençoado com Deus, você precisa descobrir o seu propósito e viver de acordo com o propósito para qual Deus te criou. E isso não tem a ver com as suas escolhas, com o que, eu faço o que eu quero, não. Tem a ver com a nossa responsabilidade daquilo que Deus nos criou. É responsabilidade nossa descobrir por que Deus nos criou, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos cumprir este propósito e ser plenamente felizes. O problema é que nós terceirizamos essa responsabilidade para o pastor, terceirizamos essa responsabilidade para os nossos pais, terceirizamos essa responsabilidade para qualquer um, menos para nós mesmos. E queremos dar pitaco na nossa própria vida, falar, não, é a minha vida, eu escolho o que eu quero. Preste atenção, você tem o livre-arbítrio. Claro, você pode escolher. Mas você quer ser plenamente feliz? Você quer ter uma vida plena? Você precisa viver a sua vida de acordo com o propósito para o qual Deus te criou. A sua vida só vai ser completa e fazer sentido se Jesus estiver nela e se você encontrar para que você foi criado. Ser responsável é agir de modo a cumprir todas as obrigações que são inerentes a alguém, a algum indivíduo. Ou seja, só somos constantes quando entendemos que somos responsáveis por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Se você é colocado como um gerente de uma empresa, você tem a responsabilidade de cuidar, de gerenciar aquela empresa. Então, o que você vai fazer? Naquele tempo que você é gerente daquela empresa, você vai fazer tudo o que está ao seu alcance para você fazer um bom gerenciamento. Porque é sua responsabilidade. A vida com Deus é sua responsabilidade manter constante. Não é a de Deus. Porque Deus, ele é constante. Deus, ele não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. Então, quem precisa ser constante? Eu e você.
É nossa responsabilidade sermos constantes. E, queridos, tem uma responsabilidade para mim e para você, que nós precisamos abrir os nossos olhos e entender, e parar de pensar que a nossa vida, que a minha vida é a minha vida, eu escolho e pronto, acabou. Não. Tem uma responsabilidade para todos nós, na qual Jesus nos deixou. E eu quero encerrar falando sobre isso. Marcos capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 18. É um texto muito conhecido. Eu sempre falo dele aqui. Preste atenção. Diz assim o texto. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao versículo 18. Capítulo 16. Está no capítulo 2. Capítulo 16, versículo 15. Deixa eu projetar que eu quero que você leia junto comigo. Marcos 16. Foi isso. O texto diz, e disse-lhes, Jesus estava dizendo, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Até aí tudo bem, você já ouviu falar sobre isso, sobre a responsabilidade que nós temos de anunciar o evangelho, de pregar o evangelho. Mas preste atenção em uma responsabilidade maior que nós temos. Estes sinais acompanharão aos que crerem. E aqui está a responsabilidade maior. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Em meu nome, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Queridos, qual é a responsabilidade que nós encontramos aqui? Não é apenas de ser uma testemunha, não é apenas de ir e pregar o evangelho. Neste texto aqui, Jesus está te dando, presta atenção, Jesus está te dando, deixa eu ver o nome aqui que eu coloquei. Jesus está te dando uma procuração no nome dele. Nos termos jurídicos, para que serve? Você sabe para que serve uma procuração? Uma procuração é quando a pessoa A está dando total direito de escolha, total direito das suas coisas para a pessoa B. Então, se eu quero que a Letícia tenha todos os poderes em meu nome, para representar no banco, para representar em qualquer lugar, não é apenas ela falar que é minha esposa. Eu preciso fazer uma procuração em cartório e assinar essa procuração no nome, né? Eu dando poder e autoridade para ela, para resolver qualquer coisa no meu nome. É isso que serve uma procuração. E o que Jesus está fazendo aqui, ele está te dando uma procuração que foi assinada com o sangue dele. E aí, meu querido, não tem o que fazer. Jesus assinou uma procuração. Ele está dizendo para você, olha, está aqui a procuração em meu nome. Vocês orarão e expulsarão demônios. Em meu nome, olha, você está me representando para orar pelos doentes. Em meu nome, você está representando para levar o amor que eu tenho pelas pessoas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Há uma responsabilidade, queridos, para mim e para você. Não apenas de sermos discípulos, não apenas de pregar o evangelho, mas de representar o nome de Cristo nessa terra. Ah, querido, se essa responsabilidade não mexe com você, é porque talvez tenha algo muito errado na sua vida. É porque talvez tenha algum entendimento sobre a vida cristã que está fora de lugar no seu coração.
Se essa responsabilidade não mexe com você, se isso não te fala nada, é porque tem alguma coisa desajustada na sua vida com Deus. Porque, queridos, eu e você temos uma procuração no nome do Rei dos Reis, no nome do Senhor dos Senhores, para orar pelos enfermos e eles serem curados, para orar pelas pessoas, para orar e dizer para os demônios: vai embora no nome de Jesus. Ah, se isso não mexe com você, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Se representar Cristo não mexe com você, para você ser responsável por isso, tem alguma coisa que precisa ser ajustada no teu coração. Tem alguma coisa na sua vida cristã que você não está vivendo. Tem alguma coisa no Evangelho que não está entrando no teu coração. E é por isso que muitas vezes, você acaba não sendo constante. Porque você quer dar prioridade para as suas responsabilidades, do que priorizar a responsabilidade que Deus te deu. Do que priorizar a responsabilidade que há em você, de ser um representante de Jesus Cristo nessa terra. De ser um representante do nome de Jesus, de ter autorização legal para usar o nome de Jesus. Lá no seu serviço, você tem autorização legal para usar o nome de Jesus, para representar Jesus lá. Na sua casa, você tem autorização legal assinada com sangue para representar Jesus lá, para falar em nome de Jesus. Ah, queridos, essa responsabilidade precisa queimar o nosso coração. Ser constante no Senhor precisa queimar o nosso coração, queridos. O que Deus tem colocado em suas mãos, pelo que você irá responder quando você chegar diante de Jesus. Deus não quer que nós vivamos numa montanha russa espiritual, ora lá em cima, ora lá embaixo. Mas Ele deseja que nós sejamos constantes na sua presença. E para ser constante, é preciso ter atitude. É preciso ser disciplinado. E é preciso entender que você tem uma responsabilidade no Senhor, de viver a vida no Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. O que você tem identificado na sua vida que não tem te deixado ser constante no Senhor? Feche os teus olhos por alguns instantes. Talvez, enquanto você estava ouvindo a ministração, você que está em casa, queria te pedir: pare com tudo que você está fazendo agora, feche os teus olhos. Reflita naquilo que Deus está falando com você nessa noite. O que tem te impedido de ser constante na presença de Deus? O que tem te impedido de ser constante? Tem faltado atitude? Tem faltado disciplina, organização? Tem faltado um senso de responsabilidade, de que a sua vida não é sua, mas é Deus, foi Ele quem criou com um propósito. E você só vai ser pleno vivendo dentro desse propósito. O que tem te impedido de ser constante no Senhor? Talvez é um desses três.
Talvez são os 3 pontos, não sei. Mas o que tem te impedido de ser constante? Queridos, porque eu sinto o Senhor nessa noite querendo romper algo na sua vida, romper algo no teu coração. Mas para romper é preciso tomar uma atitude de ser constante. Deus tem algo para romper, Deus tem algo para fazer, Deus tem milagres para liberar, Deus tem o sobrenatural para fazer. Mas é preciso romper, é preciso ser constante no Senhor. É preciso permanecer, não desistir, mas sim persistir.